Todo mundo conhece o Doritos, aqueles triângulos crocantes, cheios de sabor que grudam nos dedos e fazem você querer mais a cada mordida. Mas você aí já parou para pensar como eles são feitos? No vídeo de hoje a gente vai atravessar as portas da fábrica e acompanhar de perto todas as etapas da produção do Doritos, desde o milho colhido no campo até o pacote salando que chega na sua casa. Tudo isso começou lá nos anos 60, quando Art West, executivo de marketing da Frito-Lay, viu tortilhas crocantes sendo descartadas em um restaurante lá em San Diego. Ele teve uma ideia: e se fritasse e temperasse aquilo? Assim nasciam os salgadinhos mais famosos do planeta, que hoje movimenta mais de 4 bilhões de dólares por ano. E o nome, Dorito, vem de dourado em espanhol, que significa dourado. Pequenos pedaços de ouro, e não é exagero. Esse lanche virou um verdadeiro tesouro para os amantes de snacks. Então já prepara o apetite, deixa seu like aí embaixo e se inscreve aqui nos Segredos da Produção e vem com a gente descobrir como esse ícone crocante é feito. O processo de produção do Dorito começa bem longe das fábricas, lá no campo. O ingrediente principal é o milho amarelo, cultivado especialmente para a indústria alimentícia e é colhido com precisão para evitar danos aos grãos, garantindo assim a melhor qualidade possível. A produção é gigantesca. Só uma única fábrica pode receber mais de 45 toneladas de milho todos os dias, vindas de caminhões que percorrem longas distâncias para abastecer a linha de produção. Esses grãos chegam à unidade de processamento, onde passam primeiro por uma peneiração vibratória. Essa etapa é fundamental para remover impurezas com pedras, areias, pedaços de sabugo e poeira, garantindo que só um milho limpo siga em diante. Em seguida, o milho é cuidadosamente seco em enormes secadores, até atingir um teor de umidade ideal, que é cerca de 14%. Esse índice é fundamental para garantir que o milho não estrague durante o armazenamento e que forme assim uma massa de boa qualidade mais adiante no processo. Uma vez pronto, o milho é direcionado para os silos gigantes da fábrica. Cada silo pode armazenar até 120 toneladas de grãos, mantendo a matéria-prima em condições perfeitas até o momento do uso. Essa capacidade de armazenamento é essencial para que a produção não pare, garantindo milho suficiente para fabricar milhares e milhares de pacotes de Doritos diariamente. A partir daqui, o milho vai passar por um processo de transformação completa e tudo começa com um banho bem quente. Com os grãos de milhos limpos e com a umidade inicial ajustada para cerca de 14%, começa uma etapa crítica, o cozimento. Os grãos são colocados em caldeiras industriais com capacidade para aproximadamente 300 kg de milho e 90 litros de água. Essa mistura é aquecida a 93 graus Celsius por cerca de 4 minutos, o que ajuda a gelatinizar o amido de milho e iniciar a quebra das estruturas externas do grão. Em seguida, o milho é transferido para tanques abertos de imersão, onde permanece por cerca de 12 horas. Durante todo esse tempo, ocorre um processo chamado de nixtamalização, no qual os grãos absorvem mais água, ficam mais macios e liberam a casca com facilidade. Esse amolecimento também é essencial para garantir uma textura ideal da massa, que será produzida posteriormente. Ao final da imersão, os grãos atingem cerca de 45% de umidade. Nesta condição, eles são enviados para um sistema de lavagem automatizado, que utiliza uma combinação de fluxo de água e agitadores para separar completamente a casca do milho. Essa casca é descartada, e o que sobra é o miolo do milho, macio, rico em umidade e pronto para virar a massa final. Com os grãos agora transformados em nixtamal, tudo está pronto para a moagem que dá origem à massa do Doritos. Os grãos amolecidos, ainda quentes, são conduzidos por um sistema de bombeamento através de grandes tubulações até enormes moinhos de pedra giratória. Dentro desses moinhos, duas pedras pesadas giram em sentidos opostos, pressionando e triturando os grãos até transformá-los em uma massa espessa, uniforme e homogênea, conhecido como masa. Esse método tradicional preserva melhor o sabor e a textura do milho, além também de contribuir para o aroma característico do produto final. Durante a moagem, é adicionada uma quantidade precisa de água para ajustar a consistência na massa. A água ajuda a manter a temperatura sob controle e facilita o movimento dos grãos entre as pedras. Três variáveis fundamentais são monitoradas constantemente pelos operadores e por sensores eletrônicos: umidade, temperatura e textura. Tudo precisa estar exatamente no ponto certo para garantir que a massa fique fácil de moldar, não fique quebradiça e consiga manter a estrutura durante o corte e a fritura. Qualquer pequeno desvio pode comprometer o formato, crocância e até o sabor dos futuros Doritos. A massa então sai do moinho através de um bico extrusor, que molda o produto em uma lâmina contínua e fina. Essa lâmina passa por dois rolos metálicos que afinam ainda mais a espessura e formam uma espécie de fita. Enquanto isso, um terceiro rolo é responsável pelo corte. Ele possui moldes metálicos em formato triangular, que funcionam como cortadores. À medida que a massa passa por esse rolo, surgem os clássicos triângulos de Doritos. Essa máquina é capaz de cortar cerca de 6.000 chips por minuto, um ritmo que gera mais de 8 milhões de Doritos por dia. Os triângulos frescos seguem então em uma esteira
esteira para a próxima etapa, o forno industrial. Agora que os triângulos de massa estão prontos, é hora de dar a eles a textura e a resistência que tornam os Doritos únicos. O primeiro passo, então, é o forno industrial, que opera a impressionantes 340 graus Celsius. Apesar da temperatura extrema, os chips passam apenas por 16 segundos dentro do forno. Esse tempo curtíssimo é suficiente para secar a superfície da massa, selar a umidade interna e permitir assim a formação das famosas bolhas de ar que deixam a textura dos Doritos mais irregular e crocante. Esse choque térmico cria pequenas bolsas de vapor que ficam presas dentro do chip, uma marca registrada do produto. Após saírem do forno, os chips saem por esteiras para um processo de resfriamento inicial. Esse momento é também usado para inspeções visuais. Qualquer chip queimado ou com formato defeituoso é descartado. Em seguida, os chips seguem para a fritadeira, onde são mergulhados em óleo de milho ou canolo, aquecidos a 182 graus Celsius. O tempo de fritura é de apenas 55 segundos, o suficiente para dar ao Dorito sua crocância final e aquele tom dourado característico. Depois de fritos, os chips de Doritos são então escorridos e passam por um sistema de vibração que remove o excesso de óleo, que é coletado e reaproveitado no processo. A próxima parada, o tambor de tempero. Com os chips já fritos e crocantes, chega a hora de transformar a massa de milho em Doritos de verdade, com muito sabor. Os chips seguem para um tambor giratório gigante, onde recebe a aplicação de tempero secreto da marca. Antes disso, um spray de óleo de canola é aplicado sobre os Doritos. Esse óleo tem duas funções bem importantes, que é realçar o brilho da superfície e garantir também que o tempero grude uniformemente no chip sem escorregar. Em seguida, o tempero é despejado do tambor através de um sistema de dosagem controlada. A mistura é uma combinação precisa de queijos como cheddar e parmesão, especiarias, sal e glutamato monossódico, que é um realçador de sabor, e também alguns conservantes. Tudo é bem equilibrado para garantir aquele gosto inconfundível do Doritos. O movimento constante do tambor garante uma cobertura homogênea e suave. E mais, os próprios chips funcionam como amortecedores uns aos outros, evitando que eles se quebrem durante a rotação. Uma vez temperados, os Doritos estão praticamente prontos, mas antes de irem para o pacote, ainda precisam passar por uma longa esteira de resfriamento, garantindo que não haja acúmulo de calor ou umidade dentro das embalagens. Depois de resfriados, os Doritos seguem então por uma esteira de aproximadamente 30 metros até a área de embalagem. Aqui, tudo funciona com uma coreografia automatizada e precisa. Os chips são direcionados por funis para balanças computadorizadas, que controlam exatamente a quantidade ideal para cada pacote. Cada balança possui aí 14 básculas no formato de cubo. Assim que cada quantidade correta é atingida, uma portinhola se abre e os Doritos caem dentro da embalagem, que é formada simultaneamente por uma tira de plástico e alumínio selada por calor. Antes do fechamento, um jato de nitrogênio é injetado dentro de cada pacote. Esse gás remove o oxigênio, prolongando a validade do produto e evitando que os chips murchem. Além disso, esse nitrogênio cria uma espécie de almofada de ar que protege os Doritos contra quebras durante o transporte. Após o selamento, os pacotes passam por uma checagem final. Em seguida, são agrupados em caixas e separados para distribuição. Cada planta da Frito-Lay é capaz de produzir e embalar mais de 70 mil sacos de Doritos por dia. Isso dá mais de 200 milhões de pacotes por ano. E é assim que aquele triângulo crocante, cheio de sabor, chega até você, pronto para ser devorado no primeiro abrir de embalagem. E aí, curtiu descobrir como os Doritos são feitos? Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like aí embaixo e se inscrever aqui no Segredos da Produção. E também ativa o sininho porque vem muito mais por aí. Por hoje era isso, pessoal. Até a próxima. Valeu e fui!